a igreja começa em nossa casa, é em Cristo. Una as nossas famílias, porque a nossa família precisa de Cristo. E através de nós, através de mim e de você, que nossa família começa a ver em nós uma diferença. Que nós falamos só de Jesus Cristo. Porque o mundo não quer mais vir, entre aspas, irmãos, veja bem, a Cristo. Eles querem ir à igreja, mas não querem ir a Cristo. Eles não querem pagar o preço, porque para vir a Cristo tem que pagar um preço, mas não são dízimos. Não são dízimos. Aleluia. Jesus já pagou todas as suas dívidas na cruz do Calvário. Ele não pagou 90 e deixou 10 para você pagar. Hoje, irmãos, a oferta é voluntária. Sai do seu coração. A igreja que Jesus veio trazer a igreja, não trazer instituições, mercantilismos, não é mesmo, irmãos? Não veio trazer legislações. Jesus veio trazer a vida eterna, a graça, a salvação. Aleluia. De graça recebemos e de graça damos. O homem tem que entender isso. De graça eles receberam do Senhor as derramações dos dons na igreja, no aperfeiçoamento do mistério, e de graça eles têm que dar. Paulo era assim. Paulo fazia tendas para sobreviver. Em 2 Tessalonicenses capítulo 4, a palavra está assim: cada qual viva com o suor do seu próprio rosto. Aleluia, irmãos. Que nós trabalhamos a noite e o dia, para que não sejamos pesados a nenhum. Aleluia. Cada um de nós, um é lavrador, outro é cabeleireiro, outro é agricultor, outro é empresário, outro é engenheiro, outro é açougueiro, enfim, irmãos, outro é dono de casa. Aleluia. Amém. Todos são iguais perante a Deus. Amém, irmãos. Pela graça somos salvos. Em 2 Coríntios capítulo 9, 7 está escrito assim: cada qual contribua segundo o propósito do coração. O dízimo da velha aliança, irmãos, o dízimo era para sustento da tribo dos levitas, aquele povo que foi separado para cuidar das coisas de Deus. Haviam 12 tribos, mas na divisão das terras ficaram 11 terras, mas uma das tribos ficou para a tribo de Levi. Só da tribo de Levi saiu os sacerdotes. Só da tribo de Levi, aleluia, todas as outras tribos que se tornou Israel depois, mas era tribo, aleluia, no cultivo das suas plantações, uma vez por ano que crescia o cultivo da terra, os 10% da terra, do endro, da hortelã e do cominho, eram mantimentos, irmãos, para levar os 10% ao sustento dos levitas. Mas não só sustento dos levitas, amém, irmãos? Mas sim para os órfãos, para os que não tinham terra e para as viúvas. Aleluia. Você também, hoje, na nova aliança, você é reino e sacerdote. Aleluia. Não existe mais diferença. A tribo de Levi já se acabou. Hoje Jesus é o sumo sacerdote e nós somos reino e sacerdote conquistado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Hoje a contribuição que nós damos é todo o nosso amor por Jesus Cristo. É 100% da minha vida, é negar totalmente a nossa vida pelo amor do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Mas para ajudar aqueles necessitados, ajudar as viúvas, aos órfãos, aos que precisam, e também levar essa palavra, irmãos, pode ser em mantimento, aleluia, para que eles possam sobreviver, mas não só sobreviver do pão material, e sim do pão espiritual, que é o pão da vida eterna. Amém? É esse pão que nós temos que estar sempre buscando, o pão que dá vida, o pão da vida eterna. Amém, irmãos? Aleluia. Nós não vimos, aleluia, os nossos irmãos da igreja primitiva,
pregando outro fundamento: Jesus e o sacerdote. Jesus barra culto de libertação. Jesus barra culto de cura. Jesus barra culto de revelação. Jesus barra culto de bênção. É Jesus. Jesus, a mensagem é cristocêntrica. É Jesus no começo, no meio e no fim. Aleluia. A mensagem de você, a mensagem minha e a mensagem sua tem que ser uma mensagem cristocêntrica. O fundamento da minha vida, o fundamento da sua vida tem que ser Jesus Cristo. Creio que respondeu a pergunta do irmão. Qual é a diferença da igreja primitiva e das denominações que estão espalhadas por todo o mundo? Mas Jesus sempre fala: haverá um tempo que haverá um só Senhor, e um só pastor, e um só aprisco. Aqueles irmãos que estão em Cristo Jesus, que não olham mais para placas, que não olham mais para nada disso, que contaminou o Evangelho. O leite, irmão, o leite tem que ser puro. Não pode jorrar numa mesma fonte água limpa e suja ao mesmo tempo. A água que sai da fonte é Jesus. A água é pura, a água é limpa. O leite que nós bebemos e o leite que nós levamos tem que ser o leite só de um tipo. Não existe leite, no mundo existe leite tipo A, B e C, mas o leite que nós temos que pregar é o leite verdadeiro, é a palavra verdadeira, é Jesus Cristo. Aleluia. O único fundamento que Paulo falava, amém? O único fundamento: venha sem dinheiro, venha sem dinheiro, é de graça, pela graça sois salvos. Venha sem dinheiro, irmão, para Jesus. Muitos falam: vem para Jesus, chega lá, é só fardo, é só doutrina, é só coisa errada, irmão. Você olha para a palavra e não bate a palavra, está fora da palavra, fuja, sai fora, corra, irmão. A igreja de Cristo é diferente, a igreja de Cristo é aquela, a mesma. Se te perguntarem qual é a igreja sua, qual é a minha igreja, a igreja sua é a mesma, aquela que foi conquistada por Cristo há mais de 2000 anos atrás. Nós somos continuação dessa igreja, aleluia. Vivemos nesse aprisco, aonde o nosso mestre, aonde o nosso pastor é Jesus Cristo. Quando nós, por um momento, afastamos o Senhor, porque o Senhor não afasta de ninguém, é nós que às vezes nos afastamos do Senhor. Às vezes quebra a patinha de uma ovelha quando sai da presença, sai do aprisco, não é mesmo, irmãos? Aí o verdadeiro pastor vai lá, aleluia, cura a patinha, enfaixa a patinha, pega nos braços, e às vezes, se essa ovelhinha cai no abismo, esse pastor verdadeiro vai lá e dá a vida pela sua ovelha. É o único, o pastor verdadeiro é o único que dá a vida pelas suas ovelhas. O meu pastor, o seu pastor, é o que deu a vida por mim e por você. Você crê? Que os homens possam mudar o seu discurso. Nós cremos nos dons de pastor, nós cremos nos dons de evangelistas, nós cremos nos dons de profetas, mas nós queremos, e Deus quer ver, o homem não sendo nada. Eu sou apenas irmão, eu sou apenas ovelha do Senhor. Amém, irmãos? Que possamos, e que os homens possam ver lá em João o Batista, que possam ver lá Paulo, que Paulo falava assim: ai de mim, ai, porque quanto mais Paulo era apedrejado, quanto mais Paulo era açoitado, ele tinha dores, ele falava ai, ai, ai. Mas que você fale: ai de mim, ai de você, ai de mim, se nós não pregássemos o verdadeiro evangelho. Que o verdadeiro